Eu estou cansado de ser tratado como idiota. Não sei se é o seu caso, mas assista esse vídeo até o fim e eu acredito que você vai entender muito bem o recado que eu quero passar e como isso é importante na sua vida. Olha, nós temos visto falar muito de democracia ultimamente. E eu, como estou envolvido nesse cenário político, eu tenho observado muito claramente que as pessoas às vezes estão falando sobre democracia, mas elas não estão praticando essa democracia. E isso está esfregado na nossa cara aí dia e noite. E a gente está fazendo um esforço muito grande para não ver. A gente, quando eu digo a gente, é a população, tem feito um esforço para ser politicamente correto, e isso tem feito com que a gente ignorasse o que é realmente correto. Se a gente ignora o fato de termos valores, termos base, isso atenta contra a nossa própria liberdade de pensamento. E se eu não tenho liberdade de pensamento, e pior ainda de expressão, onde é que está a democracia? Então, gente, eu quero colocar vocês para raciocinar sobre alguns aspectos aqui, muito rapidamente, para que a gente busque um entendimento sobre o que está acontecendo e tente, juntamente aqui, um com o outro, e vocês podem deixar aí nos comentários a opinião de vocês e será muito bem-vinda, sobre o que a gente pode fazer para tentar chegar num consenso sobre essa história. Porque desde o início, quando eu falo desde o início mesmo, quando Deus criou a gente, Ele deu para nós uma coisa chamada livre-arbítrio. Por quê? Ele já sabia que para nós, seres humanos, a liberdade seria algo importantíssimo. Então, nós temos hoje no Brasil um grande potencial no agronegócio, um grande potencial econômico. A gente tem visto aí o governo tentando reduzir impostos e mexe para lá e mexe para cá e reduz a alíquota disso e daquilo e briga pelo preço do dólar e tenta trazer a inflação para baixo. Mas tem muita gente que está cegado pela política, que não quer ver essa situação de melhora. Tem a turma do quanto pior, melhor, né? Tem a turma da despiora. A gente chegou num nível muito esquisito no Brasil sobre isso. Eu me lembro muito bem aí de como eram as leis trabalhistas antes da reforma trabalhista e de como as pessoas tratavam o emprego, o seguro-desemprego, e que isso não foi benéfico para a gente. Nós, como um povo, nós também temos que estar com os valores da nossa consciência, né, com os valores morais bem corretos, bem acertados, bem alinhados. Porque muitas das vezes, se nós estamos, sei lá, utilizando um auxílio qualquer aí do governo, sei lá, do Auxílio Brasil aí, sem necessidade, nós não estamos sendo honestos, nós não estamos sendo corretos. E não é isso que a gente vem cobrando dos nossos governos? Honestidade, retidão. E nós mesmos, às vezes, não estamos cumprindo com essa premissa, que é tão importante para o desenvolvimento. Porque você imagina que se as pessoas que não precisem utilizar isso, realmente não utilizem, quanto de imposto economizaria a distribuição aí de imposto? Então isso aí também pode fazer reduzir a sua carga tributária. Não é isso que a gente busca? Uma redução de despesas com o Estado? A gente pagar menos impostos e ser mais beneficiado? Então uma coisa que a gente pode ajudar é nesse aspecto.
E eu, assistindo essa polarização política, tenho observado que as pessoas estão cegadas por isso. Tem gente defendendo o indefensável. Tem gente falando daquilo que claramente não acredita. A gente consegue ver quando a pessoa se expressa e ela está ali do modo pro forma, tentando achar algum argumento que convença você ou até ela mesma. Ou será que nós vamos esperar chegar no ponto aqui no Brasil que, por mais potencial que a gente tenha, por mais esperança que a gente tenha, a gente vai esperar chegar no ponto da Argentina, por exemplo, que eles já estão começando a querer invadir supermercados lá, porque literalmente estão passando fome, estão tendo dificuldades econômicas gravíssimas e estão lá na frente da Casa Rosada, lá brigando por causa de pronome neutro. Não conseguem enxergar a própria barriga vazia, a necessidade de verdade que eles estão passando. Então, assim, esse discurso, gente, de que nós estamos vivendo a era do ódio contra o amor, pelo amor de Deus, o PCC lá na China, o Partido Comunista Chinês, o governo venezuelano, o governo argentino, o governo cubano, eles governam com amor à população, ele é baseado em amor lá. Então, por que vocês defendem essa falácia? Defendem uma narrativa claramente mentirosa, claramente falta com a verdade. Então o que acontece? Nós estamos vivendo um momento, até é bíblico falar isso, né? As pessoas estão cegadas, as pessoas estão realmente tentando aí achar um interesse próprio nesse meio, uma conveniência nesse meio e defender uma situação indefensável. Então, assim, Tiago, eu entendo que muitas das vezes o interesse coletivo ele é muito mais importante, as benesses coletivas são muito mais importantes do que uma benesse individual. A gente viu lá a carta pró-democracia enviada para o Bolsonaro, que foi assinada, por exemplo, por banqueiros, que já declararam abertamente que o interesse deles na reeleição do Lula não é nas propostas de governo, que até agora eu particularmente não vi nenhuma, só vi briga política, mas o interesse do banco em apoiar o Lula é na revogação do PIX, uma medida que economizou 1,5 bilhão no bolso da população brasileira e que faz essas transferências serem praticamente imediatas. Mas tem gente que deve achar legal voltar lá na época que a gente pagava muitas taxas e recebia o dinheiro 3 dias depois. Então, assim, o cara que é do banco, ele está fazendo uma coisa em prol dele. Mas ele não está pensando que se a economia movimenta melhor, se todo mundo faz o dinheiro trocar de mão mais fácil. Inclusive agora o Bolsonaro fez a redução do IPI lá, de em torno de 4 mil produtos, para ver se aquece a economia interna aqui, 4 mil produtos brasileiros, inclusive. E as medidas que ele toma, tudo o que é falado, tudo o que é feito, é, assim, massacrado pela imprensa. E tá todo mundo nessa linha de raciocínio, não sei porquê. Eu não consigo entender. Eu não sei nem se esse vídeo vai ter o alcance necessário, se esse vídeo vai ser divulgado, porque o conteúdo dele é contra esse sistema que nos trata como idiotas, que esfrega na nossa cara narrativas inexistentes, tenta trazer argumentos que todas as horas são quebrados por fatos. Não teve nada até agora que foi embasado em argumento lógico.
E eu desafio você que está no vídeo aí, que está contrário ao que eu estou falando, posta aí nos comentários. Me dá uma proposta de governo que a esquerda tenha feito. Igual eu falei, a gente pode esquecer o que se passou. Não tem problema. A gente pode esquecer que a pessoa que está se colocando como solução agora é a pessoa que já esteve na situação alguns anos atrás e a gente sofre as consequências até hoje dos desmandos do governo do PT. Tem os cristãos, e eu falo por mim mesmo, eu sou cristão, tenho base familiar cristã. E como cristão, deixando bem claro, eu não espero que a solução venha de um governo humano. Eu acho que a solução tem que vir de Deus. É o que está prometido na Bíblia. E eu acredito na Bíblia. Agora, o cristão que se diz de esquerda, o que ele está apoiando? É a ideologia de gênero? É o fim da família? É a própria perseguição religiosa? O que vocês estão achando legal aí? Escreve aí para mim. Me faz entender qual que é o argumento plausível. Me dá um argumento para que se possa votar num partido de esquerda hoje no Brasil. Então, assim, nós estamos, gente, por egoísmo, e como eu disse, e já citei aqui várias vezes também, é bíblico, né? Lá em 2 Timóteo 3, de 1 a 5, se eu não me engano, fala dos tempos críticos difíceis de manejar. E assim, a gente não precisa forçar isso, não. Isso vai acontecer, isso é uma profecia. Só que seria muita estupidez e muita burrice da minha parte querer adiantar isso de uma forma agressiva. Não é porque eu espero o governo de Deus, vocês me desculpam a expressão, mas que eu tenho que viver na merda até lá. Então eu posso ser um pouco menos obtuso à situação, abrir um pouco o meu ângulo de visão e entender que votar em partido de esquerda não dá. E eu quero deixar claro aqui uma situação para vocês, gente. Eu não sou político, não me interesso por isso, e vocês nunca me verão numa situação candidata a nada, nem a síndico de prédio. Entendeu? Então, assim, o meu interesse com esse vídeo é informar e colocar vocês para pensar. Mostrar que, de fato, nós estamos numa canoa, num barquinho, que está indo para um abismo, para uma cachoeira gigantesca, que está todo mundo dentro e achando lindo. E tem gente que está remando mais rápido em direção àquele abismo. Qual que é o sentido disso? Por que afundar assim todo mundo? Então, fica aqui o meu apelo para que a gente consiga raciocinar, para que a gente consiga entender o atual momento e não ser manipulado por ele. Fica aqui o meu apelo para que as pessoas consigam enxergar o óbvio. Está debaixo do nariz da gente. E tem um dito popular antigo aí que fala que o pior cego é o que não quer ver. Então não estejamos cegos quanto a todos os acontecimentos, sobre essa nova ordem mundial que querem nos impor, sobre a Agenda 2030, que tem vários interesses escusos e que vão influenciar diretamente aqui no nosso Brasil, tentando empurrar a goela abaixo um governo que a gente sabe que claramente não é interessante para nós. Tiago, claramente por quê? Não precisa ser gênio. É só olhar o que está acontecendo na Argentina agora, que elegeu lá um governo lulista, né? Que é apoiado pelo Lula. O que está acontecendo na Venezuela. O que acontece em Cuba. Eu acredito que não existe ninguém fugindo para lá. Então, é sinal que é desinteressante e pouco inteligente apoiar esse tipo
de governo. Então, fica aqui, mais uma vez, o meu apelo. Pensem antes de fazer. Esperem o governo de Deus, esperem a solução real, procurem se informar, mas de forma correta. Não precisa forçar uma piora desnecessariamente. Tá? Eu sou o Tiago Mendes, do Fatos e Fontes News. Vocês podem ficar à vontade para falar contra ou a favor do que eu falei aqui nos comentários. Tudo aqui é bem-vindo. Afinal de contas, esse vídeo é em prol da nossa liberdade.